Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Um dia especial, porque segunda-feira é sempre dia de sintonia de ataque. Na primeira hora, com a especial atenção para os campeonatos da Associação Futebol de Aveiro e para o Campeonato de Portugal. E depois, na segunda hora, vamos olhar para a Liga 3 e para a segunda Liga, onde vamos também falar do momento que marca o fim de semana, com a conquista do acesso à fase de subida por parte do Lusitânia de Lourosa. Mas vamos começar só dando aqui uma nota, que hoje é dia de São Sebastião, é dia das fogaceiras em Santa Maria da Feira, e como é hábito em Santa Maria da Feira, temos as diversas celebrações relacionadas então com esta festividade, que acabaram por ser um marco importante do dia de hoje, e fica apenas essa menção. Um feliz dia das fogaceiras para todos aqueles que são de Santa Maria da Feira, para todos aqueles que se sentem em Santa Maria da Feira, e para os que não são de Santa Maria da Feira, que se sintam abraçados, porque são muitos aqueles que nos ouvem de vários pontos do distrito e de outros distritos também, portanto, sendo-se abraçados pelo espírito deste feriado municipal, deste dia emblemático para o Concelho de Santa Maria da Feira, o dia das fogaceiras. Vamos então, sem mais delongas, dar nota daquilo que aconteceu este fim de semana. Vamos começar por olhar para os campeonatos da Associação Futebol de Aveiro, que tiveram este fim de semana então mais uma jornada, a primeira jornada, a segunda jornada desta segunda volta, e como falámos a semana passada, vou usar palavras do Diniz, portanto já não há volta a dar, depois de fazer este jogo já não há segundas oportunidades, e esta segunda jornada tem os seguintes resultados: Fiéis 1, Florgueiro 3, Oliveira do Bairro 3, Cogejães 1, Lobão 1, Alba 3, Juba Forte 0, Alvarense 3, Passo Brandão 0, Espinho 2, Bostelo 0, Recreio de Águeda 2, Moris 1, Pampilhosa 1, Avanca 0, Relâmpago Nogueirense 1 e o Vista Alegre 1, Canedo 0. Vamos começar pela análise aos resultados, e hoje vamos começar por um convidado especial, o Bruno Santos, que é um conhecido desta casa, de muitos anos aqui connosco, fazer parte deste painel. Este ano, inclusive, também já tínhamos falado ainda na pré-época que estaria convidado para vir cá algumas vezes, e está cá hoje também para falarmos um pouco sobre o campeonato Sabsec, a divisão de elite. E vamos começar por ti, Bruno. Bem-vindo de volta, é uma casa que também é tua. Como é que vês então os resultados deste fim de semana? Já vamos à análise da classificação do campeonato. Olhando para os resultados, algum resultado que te salta à vista? Temos de falar, como é óbvio, deste Passos Brandão Espinho, que é sempre um grande jogo em qualquer jornada deste campeonato. Boa tarde. Boa tarde, Filipe. Sabes que é sempre um gosto estar aqui na Rádio Sintonia. Durante muito tempo fiz parte aqui do painel de forma permanente. Agora não o faço, mas é sempre um gosto de estar aqui e poder trocar umas impressões contigo e com os craques do microfone. Os craques do microfone, como tu lhes chamas, sobre o campeonato de Sabsec. Eu não na análise desta jornada não me parece que haja resultados por aí além, como se costuma dizer. Até porque a competitividade do campeonato de Sabsec, e que vocês, porque eu sigo isto, eu, apesar de não vir cá, sempre que posso vou ouvindo as opiniões das pessoas que fazem parte do painel, até porque a competitividade por todos reconhecida do campeonato faz com que qualquer equipa possa perder pontos em qualquer campo, e às vezes até no seu próprio campo, e portanto desse ponto de vista não há grandes surpresas, e nesta jornada não me parece que tivesse havido grandes surpresas. Os três clubes da frente venceram os seus jogos, alguns deles com algum grau de dificuldade. Aquilo que me parece, em termos de leitura do campeonato de Sabsec, é que na frente as coisas estão mais ou menos claras. A partir de certa altura ficou claro que isto seria uma luta a 3, e acho que na parte de baixo da classificação começam a evidenciar-se uma meia dúzia de clubes que me parece serem aqueles que vão disputar a luta mais acirrada pela manutenção. Vamos daqui a pouco falar então dessa divisão na classificação. Jorge, como é que viste estes resultados este fim de semana? Quais são os jogos que te saltam à vista? E é aqui importante lembrar um pormenor que o Diniz, e aqui faço palavras do Diniz, ou seja, nesta segunda volta deixa de haver a segunda oportunidade. Até pelos números que existem nestes jogos deste fim de semana, achas que esta segunda oportunidade para alguns clubes ficou mesmo irradiada de vez? Boa tarde. Eu diria que esta jornada, de certa forma, veio confirmar o que é o cada vez mais evidente poderio dos três da frente. Eu acho que os jogos deste fim de semana
traziam claramente desafios complicados para qualquer um dos três. O Ovarense visitava uma casa de uma equipa que fez até há bem pouco tempo atrás um campeonato de absoluta excelência, está com algumas mais dificuldades nesta fase do campeonato, mas o que é certo é que ninguém tira o que foi o percurso da Juve Force e já fez perder pontos a candidatos, portanto parece-me claro que era um jogo com complicações, muito embora eu ontem, quando estava aqui no estúdio, estive a assistir ao jogo, e as dificuldades até foram mais criadas pela própria Ovarense a si própria, propriamente pela equipa da Juve Force. Tal foi o controle do jogo por parte da Ovarense, na minha opinião. No que toca ao Passos de Brandão Espinho, é óbvio que era sempre um jogo tremendamente complicado, desde logo porque, estando o tempo que estava, basta nos lembrar, por exemplo, do que é que aconteceu ao Ovarense quando foi a Passos de Brandão, com o tempo, é verdade que não estava tão mal quanto estava ontem, mas nós sabemos que com as condições da Dona Zulmira Sá e Silva coloca sempre desafios complicados a qualquer equipa, e o Espinho passou com distinção ontem esse teste. E por último, a equipa da Florgrade foi visitar o estádio do Bolhão, que, não sendo a fortaleza de outros tempos, por exemplo, nomeadamente em relação ao Fiães, continua a ser claramente um dos campos que traz normalmente mais complicações a quem o vai visitar. E também a Florgrade, embora apanhando logo um susto logo no início, entrou literalmente a perder no jogo. O que é certo é que também com alguma distinção acabou por passar o desafio, e pelos relatos que nos surgem, o resultado final só não tomou maiores dimensões e mais cedo, à custa do guarda-redes da equipa de Fiães, o Sebastião Coio, à semelhança, por exemplo, do que já tinha feito, por exemplo, em Ovar, onde aí adiou até aos últimos instantes da partida a vitória da equipa de Ovarense. Há aqui, na minha opinião, apenas e só um resultado que me deixa alguma surpresa, muito honestamente, que é o Lobão Alba. Reconheço efetivamente que o Alba tem um excelente treinador, não tenho a mínima dúvida disso. O Hugo é um dos melhores treinadores deste SAPSEG, é dos treinadores que têm mais jogos neste SAPSEG, mas a verdade, na minha modesta opinião, é que o Lobão tem melhores condições, tem mais condições e tem, na minha opinião, também mais obrigação do que esta equipa do Alba. E o que não retirando a verdade toda aquilo que acabas de dizer, os golos do Lobão são extremamente consentidos. Bem, e o jogo vai à porta fechada. Pois. O campeonato tem muita influência. Sim, mas é o comportamento dos jogadores. Eu percebo que sim. Eu percebo que tudo isso tem uma equipa como o Lobão não pode ser. Carlos Silva, eu percebo perfeitamente que os golos tenham sido consentidos. Eu percebo que o jogo tenha sido à porta fechada. Mas há uma coisa que não tira. É que, em termos do que é a constituição até do próprio plantel, o Lobão tinha claramente, na minha opinião, a obrigação de fazer, nomeadamente nesta partida, mais do que o que fez. E o que é certo é que o Lobão está aqui numa espiral assim um bocadinho esquisita. É óbvio que não parece nem pouco mais ou menos estar em perigo a manutenção, nem coisa que se o pareça. Tem, salvo erro, 14 pontos de vantagem para a linha de descida. Mas o que é certo é que nós olhando, nós há 15 dias ou há 3 semanas atrás dizíamos claramente que o Lobão era uma das equipas que teria a obrigação, pelo menos, para lutar pelo 5º lugar. O 4º lugar, reconheço que começa a ficar complicado, até pelo que tem sido a carreira da Juve Force, mas depois, no conjunto do lote das equipas que temos neste campeonato, eu penso que o Lobão tem todas as condições e mais algumas para poder ficar num 5º lugar. Agora, com o resultado deste género, as coisas ficam mais esquisitas. Jogo à porta fechada, percebo, mas era para os dois. E se era para os dois, e ainda por cima o Lobão jogando em casa, joga fora, acaba sempre por beneficiar mais. Certo, mas tomara eu, quando era jogador, fosse jogar fora e tudo a porta fechada. Ou 500 eu sei que jogar em Lobão com o público e sem público é tremendamente diferente. Eu sei disso até por experiência própria. Mas a verdade é uma. Excluindo o público, vamos imaginar que era um jogo de treino. Mesmo num jogo de treino, quem tinha a obrigação, na minha opinião, de vencer o jogo era o Lobão. E diria isto, se estivesse aqui o João, e acredito-me que o João diria exatamente a mesma coisa que eu estou aqui a dizer, porque eu penso que é uma verdade para isso. Só uma nota para a vitória do Águeda, que confirma o que tem sido depois de
o que confirma o que é um escalar e o que é o retomar de uma equipa que passou aí por uma fase tremendamente complicada e que com esta vitória eu acho que afastou em definitivo qualquer outra sombra que pudesse haver para o seu campeonato. Coloca em dificuldades esta equipa do Bostelo. O Bostelo, é bom lembrar que perdeu aqui gente importante no entretanto, com questão de lesões, e num plantel tão curto quanto é o do Bostelo. Já estão a regressar, mas ainda há conta-gotas. Pois, mas é que o problema é que num plantel tão curto como é o do Bostelo, um jogador já faz uma diferença. Dois. E a juventude em si, claro, falta de experiência. 2 jogadores é tremendamente complicado. Ainda por cima, com a relevância que tinha o Barreiro e o outro miúdo que está a esquecer, o Gabriel. Pronto. Qualquer um deles extremamente importante. Mas o Barreiro já regressou. O Barreiro já regressou, mas o Gabriel ainda tem bons tempos, tanto quanto eu sei. E o que é certo é que a equipa do Bostelo, parecendo que não, começa a entrar aqui numa espiral um bocadinho complicada. Convinha mesmo, na minha opinião, o Bostelo ali com mais 2 jogadores, eu acho que com maior ou menor dificuldade se leria a manutenção, porque as equipas de baixo estão-se a mexer, e das poucas equipas que eu não vejo ninguém a entrar é a equipa do Bostelo, pelo contrário, até vejo gente a sair. Carlos Silva, ainda nos resultados, o que é que salta mais à vista? É a demonstração que estas 3 primeiras equipas não estão a dar voltas aos seus adversários, não ganham antes de começar os jogos, mas depois de os começar demonstram a sua superioridade. Acho que as equipas que os defrontam rendem-se com relativa facilidade à superioridade e à qualidade do plantel do Espinho, do Flogredo e do Alvarense. Agora, os outros resultados, surpreendeu-me a derrota do Lobão em casa, como disse ali o Jorge. Também há aqui mais um resultado ou outro, e uma equipa que me está a surpreender para positiva, o Oliveira do Bairro, que está a vir a conquistar pontos semanas atrás de semanas, e a dizer que realmente a qualidade do plantel deles e o estatuto, a história deles não é para estar aqui em baixo. Tenho também o Abanca, que na minha opinião bem a descer em flecha para os últimos lugares. Vi jogar 2 vezes este ano, fiquei com a sensação de que é uma equipa muito inexperiente, tem 2 ou 3 jogadores, um em cada setor, com algum bocadinho de experiência, mas o resto são jovens, das camadas jovens, e que requisitados a outros clubes também, e não têm experiência suficiente para enfrentar um campeonato com tanta responsabilidade como este aqui. Quer queiramos, quer não, as equipas têm de começar a perceber, os diretores, os presidentes, os próprios treinadores em si, de que fazer este campeonato não é a mesma coisa de fazer este campeonato há 4 ou 5 anos atrás. Está muita qualidade aqui espalhada por estas equipas, grandes jogadores, organização desportiva, e todos esses pormenores têm dado um certo relevo, portanto, ao campeonato do SABSEG, da mesma forma que falou ali o Bruno sobre isso aí, porque os próprios jogadores em si sentem que têm uma visibilidade tremenda, e que se portarem bem, se fizerem grandes exibições e fizerem pela vida, têm à frente deles uma visibilidade, ou uns filmes de futuro com grande qualidade para eles ascenderem em outros patamares de futebol. Os outros resultados, dá-me a impressão que são 5 ou 6 vitórias fora, há 1 ou 2 vitórias em casa e um empate. Isto diz bem confirmar aquilo que eu digo todas as semanas, que ninguém ganha nada sem jogar, e que hoje as equipas estão mais do que identificadas com o valor dos seus adversários, e por essa razão é que estes resultados não me surpreendem. Também aqui o Diniz, uma palavra para, já foste dando aqui a tua pincelada, mas o que é que falta dizer ainda dos resultados deste fim de semana? Antes de mais, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Eu penso que, pronto, basicamente foi tudo dito, embora como já foi dito aqui, de facto este campeonato é um campeonato equilibrado, e como disse o nosso colega, não estranha agora estes resultados, qualquer equipa poder ir ganhar fora, mas há, na minha opinião, nesta jornada, para mim, 3 resultados que, apesar desse tal equilíbrio, merece
uma referência. Um deles é aquele que já falamos aqui, que é o Lobão, porque de facto, pelos números, 3-1 em casa, pronto, golos muitos consentidos, para o valor que este Lobão tem, como já fomos dizendo aqui ao longo desta época, o Lobão, na minha opinião, e também penso que na opinião na maior parte dos meus colegas de painel, é de facto uma equipa que tem um valor suficiente para estar ali entre os quatro primeiros e até a lutar, e porque não largar esta luta que tem vindo a 3 tão cedo como largou. E a prova disso é que de facto uma equipa como o Lobão, com esta qualidade toda, penso que estamos na 19ª jornada, com 30 e tal golos sofridos, acho que é exagerado para o valor desta equipa. Eu penso que, para quem anda tecnicamente falando, uma equipa com 19 jogos, se não me engano, com 31, 34. Uma equipa daquele valor que todos nós reconhecemos valor, para andar ali nos 4 primeiros, ter uma média de quase 2 golos sofridos por jogo, é exagerado. E a prova disso é que, de facto, e neste último domingo notou-se isso, são golos bastante consentidos. Uma equipa àquele nível tem que se exigir um pouco mais, eu já tinha dito isso. E depois os outros 2 resultados, que para mim, e para terminar, acho que também merece alguma reflexão, portanto, o do Canedo, que começa a ver a sua vida, na minha opinião, a andar para trás, e porque começa de facto a ser difícil. Pronto, agora tanto ao resto está dentro, mais ou menos dentro Deixa-me só dar aqui as boas-vindas ao Hélder, pedindo desculpa, porque sim. O Hélder aqui, e obrigado pela tua presença, só dar uma nota aos nossos ouvintes, sempre foi informado, portanto o Hélder agora é pai de uma atleta internacional, portanto agora não tem tanto tempo para estar aqui connosco como gostaria, mas é sempre o membro efetivo do nosso painel. Obrigado por estares aí connosco, Hélder, sabes que faz parte desta família. Como é que viste este fim de semana desportivo quanto aos resultados? Desculpa, falta-me só dizer o outro resultado, tinha falado desculpa. Mais 2, que era portanto o caso do Canedo, que de facto vê a sua vida andar para trás, e também do Avanca. Okay. Eu penso que este resultado também não é muito favorável ao Avanca. Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, e é sempre um gosto estar cá. É lógico que a minha vida não me tem permitido estar tantas vezes, mas hoje fiz questão de estar presente. E foi a minha esposa com a minha filha, porque de vez em quando temos que também vir falar daquilo que a gente tanto gosta, e já andava com um frenesinho imenso vir aqui, só vai nada cumprimentar aqui os meus colegas e falar de algo daquilo que a gente sempre gosta. E relativamente aos resultados, acho que já foi tudo dito, e eu acrescento aqui um bocadinho aquilo que foi. Eu vi o jogo Paços Ferrandão Espinho, não espelho o resultado. Aliás, o Paços Ferrandão tem 1-1 e o Espinho, numa jogada quase numa perca de bola, para a numa saída, e faz o 2-0. Portanto, não foi tão fácil em relação àquilo que foi o jogo de Espinho, embora os números depois no final, se calhar a vitória ajusta-se, mas o Espinho teve muitas dificuldades em passar em Paços Ferrandão, porque o Jorge na bocado disse muito bem, o campo estava melhor em relação àquilo que foi o jogo do Obarense. Também não era difícil. Sim, não era difícil, mas não tinha tanta água, tanta água, e esperava que o Obarense tivesse mais dificuldades no jogo forte, e não teve. Também marcou cedo, também. E quando estas equipas, teoricamente, que são mais fortes, marcam cedo, e temos o caso do Sporting no Rio Ave. O Rio Ave também é uma equipa em casa que o Sporting marca cedo e desbloqueia ali, é sempre um desbloqueio em relação àquilo que é as equipas mais... Cedo, 41 minutos. Sim, 41. Mas quando marcou aos 41 já podia ter marcado aos 10. Exatamente, portanto, é isso que eu digo. Agora, o resultado que me foi o Lobão, por acaso vi os últimos minutos pela via da AFA-TV, e o Lobão estava a falhar o penalti para o 3-2 e acaba o jogo. Portanto, o Lobão teve, mesmo no cair do pano, um penalti para fazer, para reduzir. Mas aqui o facto de o Lobão ter perdido em casa, embora andam as duas equipas muito iguais, e o Avanca também não ter ganho o Relâmpago Nogueirense, até porque o Relâmpago Nogueirense está agora, o Guerra assinou pelo Espinho, e quer digamos, quer mas não. O Lobão perdeu com o Alba. Sim, mas eu estou agora a falar. Tu fala do Relâmpago, ok. O Relâmpago Nogueirense. O Relâmpago Nogueirense, quer digamos, quer não, o Guerra é o homem-golo, e um abraço para ele, porque acho que, com todo o respeito que tem para o Relâmpago Nogueirense, está a fazer uma campanha dentro daquilo que é as condições e aquilo que é os objetivos do clube, mas o Guerra merecia algo mais. O Relâmpago tem equipa para jogar lá para cima. Sim. E agora, com menos este jogador, agora o Espinho, lá está. E eu agora vou dizer aquilo que eu vou aproveitar a deixa. Entre os 3 candidatos, o Espinho, que lá está um bocadinho em desvantagem, muito, porque
Espinho tem que ganhar para 2 candidatos. Quando a gente tem que ganhar só para um, com toda a justiça, o Espinho parte muito em desvantagem para esta segunda volta em relação àquilo que é, porque tem que ganhar para 2 sérios candidatos, não é 2 candidatos que apareceu ali um do nada, mas perante são 3 grandes equipas, mas o Espinho nestes aires que teve não vai ser fácil, na minha modesta opinião. Vamos então ao campeonato, à classificação. O Alvarense é líder com 52 pontos, o Florgrade é segundo com 51, terceiro lugar para o Espinho com 45, quarto José Force com 33, quinto Recreio de Águeda com 29, sexto Alba com 27, sétimo Passos Brandão, Lobão e Esmoriz com 26, décimo Vista Alegre com 25, décimo primeiro Relâmpago Nogueirense e Fiães com 22, décimo terceiro lugar para Pampilhosa e Bostelo com 17, décimo quinto lugar para Oliveira de Bairro com 16, décimo sexto Canedo e Avanca com 15 e Lanterna Vermelha ao Cocujães com 12 pontos. Bruno, aqui agora pegando um pouco na classificação, no momento da classificação, desafio-te aqui também a falar um pouco daquilo que tu achas que tem sido o campeonato até ao momento, porque é a primeira vez que estás aqui connosco a falar sobre o campeonato. Como é que tens visto esta evolução, como é que tens visto a competitividade, e pegando também aqui um bocadinho nas palavras dos colegas, ainda agora o Helder falava aqui um pouco do Espinho, não é? Que acompanhas de forma especial, não é? Como é óbvio, mas que o Espinho neste momento acaba por ter aqui uma tarefa árdua, porque não é ganhar para um, é ganhar para 2. O Espinho já deu uma remontada, recordamos a vez que subiu aos campeonatos nacionais, na altura deste género, mas era para um. Será que este efeito que o Helder falava de ter que subir, ter que ultrapassar duas equipas, pode ser um fator mais que dificulta mais o trabalho do Espinho? Sim, o Espinho lutará sempre. É evidente que a situação atual do clube na classificação não é mais desejável, porque estamos a 6 e 7 pontos respectivamente da Florgrade e da Alvarense. Parece-me claro, e eu vou falar nisso, já que me deixas, enquanto vice-presidente do Sporting Clube de Espinho, falar um pouco sobre isto. Parece-me claro que o Espinho foi prejudicado, e tem algumas razões de queixa, durante a primeira volta, de vários pontos e de vários aspectos que vale a pena também falar, até para uma maior valorização dos campeonatos e das competições organizadas pela Associação de Futebol de Aveiro. Embora este campeonato seja um campeonato a 3, parece-me claro que só ficou definido que seria um campeonato a 3 a partir de certa altura. Eu acho que no início toda a gente achava que ia ser um campeonato a 2 para a Florgrade e para a Alvarense. A Alvarense em função do investimento feito, e a Florgrade porque vinha do Campeonato de Portugal, basicamente mantendo a mesma equipa, a mesma estrutura e até com alguns reforços. Por outro lado, o Espinho vinha de épocas negativas, claramente negativas, e sobretudo de uma segunda volta miserável no ano anterior, e portanto por causa disso é natural que se entendesse que este campeonato ia ser um campeonato a 2. E eu julgo, e não tenho medo de assumir isto, eu julgo que a assunção do Espinho como o terceiro candidato real para este campeonato de SAPSEG veio complicar a vida a muita gente, ou seja, e alguns interesses instalados. Até porque este ano há a possibilidade, embora isso ainda não seja muito falado, de subirem 2 equipas deste campeonato, porque vamos ter eleições na Federação Portuguesa de Futebol no próximo mês de fevereiro, e ambos os candidatos já anunciaram que iriam apresentar diferentes modelos competitivos para as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. E portanto estão aqui muitas coisas em aberto. E por causa disto tudo, criaram-se condições para que o Espinho, que era um terceiro a intrometer-se numa luta que parecia destinada a 2, fosse ostensivamente prejudicado, e não tenho medo das palavras que estou a utilizar. E vou dar alguns casos, sempre numa lógica de crítica positiva, não tanto naquela lógica de discurso de café em que a culpa é sempre do árbitro quando não se conseguem os resultados, mas numa lógica de crítica positiva e até de valorização da própria associação e das próprias arbitragens deste campeonato. Eu não entendo, por exemplo, para começarmos a falar destes pontos, eu não entendo, por exemplo, dos critérios das nomeações. Nós sabemos que as nomeações dos árbitros são um ponto essencial para a verdade desportiva das provas, e muito mais o são no contexto distrital, em que, por força da proximidade dos árbitros, dos núcleos dos árbitros, alguns clubes e algumas pessoas, mais importantes são, e mais relevantes e mais decisivas podem ser
as nomeações. Não percebo os critérios das nomeações. Eu não vos vou enfastiar com uma série de dados, mas, por exemplo, ainda este fim de semana, ontem, a 19 de janeiro, um dos clubes candidatos à subida é arbitrado na condição de visitante por um árbitro que já o tinha arbitrado na condição de visitante em dezembro, num jogo com alguns casos polémicos. Eu não percebo como é que o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro consegue indicar o mesmo árbitro um mês depois, ou seja, 3 ou 4 jogos depois, num cenário destes. Outro ponto que para mim é essencial tem a ver com os cartões amarelos e com a contabilização dos cartões amarelos. Sim. Este ano os cartões amarelos contam para efeito de suspensão dos jogadores. Eu sempre defendi isto. Eu sempre defendi a contabilização dos cartões amarelos até como instrumento de estímulo ao futebol positivo. Mas aquilo que me dou conta é que a contabilização dos cartões amarelos transformou-se num instrumento perverso para privar alguns clubes de alguns jogadores em algumas alturas. Ou seja, nós fomos, por exemplo, jogar à Juve Force, que é uma deslocação difícil e onde deixamos 2 pontos, quando no jogo anterior, em Avanca, ficamos sem os 2 jogadores que estavam em condições de ficarem fora, que eram o Pedro Santos e o Ricardo Rodrigues, que são 2 jogadores habitualmente titulares. Ontem em Passos de Brandão, que felizmente vencemos, não contamos com o Wilson, que no jogo anterior, apesar de ter sofrido a falta, foi ele que viu o cartão amarelo. Era o único dos jogadores em campo que estava nessas circunstâncias para poder ficar fora do jogo seguinte. Ou seja, eu acredito que a contabilização dos cartões amarelos pode ser um estímulo ao futebol positivo, mas julgo que é preciso ter um cuidado para que isto não se transforme num instrumento perverso de influência dos resultados e da verdade desportiva. Eu tenho de vos contar um caso aqui, porque nunca vim desde essa altura cá. Nós a 15 de dezembro jogamos com o Ovarense em Nogueira da Regedora. A 15 de dezembro o Sporting de Espinho era líder do campeonato, contra as expectativas de algumas pessoas, com 11 vitórias e 2 empates. E nós fomos privados nesse jogo do campo e da bola. Como sabem, há um sorteio com os capitães da equipa para escolher campo e bola. O Espinho venceu o sorteio, escolheu o campo. Tem a ver com a questão do vento e tem a ver também com o posicionamento dos nossos adeptos. Escolhemos o campo em função, isso já estava estudado, escolhemos um campo em função das condições meteorológicas e também para que na segunda parte atacássemos para a bancada onde estão os nossos adeptos, para que o guarda-redes visitante ficasse sob pressão dos nossos adeptos e para que os suplentes adversários aquecessem também junto dos nossos adeptos. Isto são meios legítimos de usar o fator casa para isso. Quando se apercebeu disto, o árbitro mandou as equipas alterarem de campo e o Espinho ficou sem o campo que escolheu e sem a bola, que foi na primeira parte do Ovarense. Ou seja... E não lavrou protesto na mesma hora? Não lavramos. Porquê? Por razões agora que lhe posso explicar. Agora pergunto eu. Por razões que lhe posso explicar. Protesto, uma coisa dessas. Por razões que lhe posso explicar. Porque senão não estamos aqui. Senão então... Devidamente. Os árbitros é que decidem. O quê? Mas o tem campo e bola? Não, nunca na vida. Já nunca na vida. A dizer, se não fosse assim como estás a dizer, os árbitros é que decidiam, não era preciso escolher campo nem escolher nada. Só quis dizer isso. O sorteio campo e bola está definido, e se não for cumprido tem que ir a protesto. As imagens são claras na AFA, em que inclusive há a surpresa dos jogadores quando se faz isso. Isto são evidentes, estas coisas são evidentes, ou seja, antes de começar esse jogo, já estávamos a ser condicionados e a ser impossibilitados de utilizar um ponto fundamental do fator casa. Outro aspecto que é importante, por exemplo, e que eu trago aqui à colação, porque lembro-me de ter sido falado pela Rama, por vocês aqui neste programa, teve a ver com a antecipação do horário do jogo Juve Force Sporting de Espinho a 29 de dezembro. Eu não consigo admitir que a Associação de Futebol de Aveiro tenha antecipado das 3h30 para as 3 horas, das 15h30 para as 15 horas. Um jogo no fim de semana entre Natal e Ano Novo às 15
20h30, supostamente a pedido da equipa da casa, sem ouvir a equipa adversária. E não posso admitir, muito para lá, daquilo que pode estar consignado nos regulamentos, porque quando os jogos passaram das 3 horas para as 3h30, eu lembro-me perfeitamente de ouvir o presidente da Associação de Futebol de Aveiro dizer que o motivo do atraso dos jogos eram os almoços de domingo em família, que impediam, por serem refeições mais prolongadas, impediam alguns adeptos de comparecer nos estádios. Eu não sei se essa foi a razão principal. Se calhar isto tem a ver com os árbitros que vêm de manhã arbitrar jogos e há uma falta de árbitros, é outro problema que tem que ser discutido ao nível da associação. Embora eu não sei, mas permita-me dar uma nota que relativamente a esse assunto poderá até ser essa a questão, só que também atrasaram agora os jogos iniciados. Portanto, os iniciados antigamente jogavam às 11 e às 11h30 e agora jogam às 11h30. Portanto, deixou o tempo entre um jogo de iniciados e o jogo de séniores. Não, mas antigamente, ao seu caso, o que eu estou a dizer, antigamente os jogos dos iniciados eram às 11, não, mas os jogos dos iniciados eram às 11 horas e os séniores eram às 3. E agora os séniores passaram para as 10h30, mas os iniciados também passaram para as 11h30. Portanto, o tempo entre jogos manteve-se. Eu não sei se essa é a razão principal ou sequer se essa é a razão, mas foi a razão aduzida pelo presidente da Associação de Futebol de Aveiro para justificar o atraso dos jogos das 3 para as 3h30. Ora, sendo assim, posso fazer uma questão, Bruno? Por desconhecimento, e aqui temos és tu que fazes as perguntas, pelo menos 2 pessoas que poderão também ajudar-me, quer o Jorge, quer o Hélder, que estão na parte da organização do jogo agora atualmente. A organização do jogo não faço nada agora. Mas para a alteração do horário do jogo, do horário do jogo, não é necessário apenas, ou melhor, não é necessário colocar no score, que acho que é a plataforma, se for na semana anterior. E não tem que ser autorizado pela equipa adversária. Não, semana anterior. É preciso da sexta-feira da semana anterior, podes meter à vontade. Na semana anterior. E não tem que ser aprovado. Tem que ser validado com a equipa adversária. Okay. Não, calma. Se for na sexta-feira, até sexta-feira da semana anterior ao jogo, tu estás em casa, mandas como quiseres. Acabou. É como tu quiseres. É como tu quiseres. Aí garanto. Aí não tenho a mínima dúvida. O que eu não posso, mas esta conheço mesmo, por isso é que fiz esta questão. Esta questão que estamos aqui a discutir nem sequer é a mais importante. Porque tudo isto tem que ser validado e aprovado pela Associação de Futebol de Aveiro. Este é que é o ponto. Ou seja, este é que é o ponto. A mudança do horário tem que ser validada pela Associação de Futebol de Aveiro. E eu não posso permitir. Por isso é que eu vos dizia que isto vai para lá do entendimento ou da interpretação que se possa fazer dos regulamentos. Eu não posso permitir. Não posso entender que, tendo o Presidente da Associação dito que os jogos passavam das 3 para as 3h30 por motivo das famílias, dos adeptos que queriam ir aos estádios, eu não posso consentir que no fim de semana entre o Natal e o Ano Novo, quando vamos fazer uma das deslocações mais longas deste campeonato, de norte do distrito até Ponte de Vagos, até quase ao extremo sul do distrito de Aveiro, o jogo passe das 3h30 para as 3 horas. Implicitamente, a Associação está a considerar que vamos ter menos adeptos nossos no campo. É a conclusão a que chego. Se o jogo foi passado para as 3h30 para haver mais adeptos, para ser a única forma dos adeptos poderem ir ao campo, e eu não posso. É evidente que eu não estou muito preocupado com a afluência dos nossos adeptos. É uma questão de respeito. Podiam marcar o jogo para a noitinha, para a tarde ou para de manhã. Os nossos adeptos estariam lá. Mas é preciso respeitá-los. E não se pode dizer que a razão do atraso dos jogos é uma e depois surgirem estas situações perfeitamente anómalas que eu acho que em nada valorizam o campeonato de SAPSEG. E sobretudo entendo que não pode haver, para a valorização do próprio campeonato, não pode haver, no âmbito das mudanças dos jogos do campeonato de SAPSEG, as mesmas regras mais flexíveis que por vezes existem para os jogos de sub-15 ou de sub-13 ou de sub-11, em que às vezes há uma sobreposição de jogos nos mesmos espaços e é preciso encontrar ali fórmulas de resolver o problema. Isto não pode ser transferido sem adaptações para o campeonato SAPSEG, se queremos fazer do campeonato SAPSEG aquilo que ele deve ser. Ou seja, eu não quero falar muito destes pontos, nem quero monopolizar, como venho cá menos vezes agora, mas parece-me claro que o Espinho intrometeu-se numa luta que parecia destinada a 2
e pagou por isso. Não tenho nenhuma dúvida de que, com verdade esportiva, o Espinho teria mais pontos do que aqueles que neste momento tem. Não tenho nenhuma dúvida de que a Associação de Futebol de Aveiro, apesar de fazer a vários níveis um trabalho notável, já falamos disso várias vezes aqui, a AFA-TV, e é preciso ainda trabalhar a vários níveis, e o da arbitragem é um deles. Os critérios de nomeações, e vários outros pontos que, enfim, podíamos fazer quase um programa exclusivo sobre isso, e não tenho nenhuma dúvida de que das equipas que assumiram claramente uma pretensão de subida, o Espinho tem sido a vários títulos e em vários jogos prejudicado e tem menos pontos do que aqueles que a verdade desportiva recomendaria neste momento. Eu vou-te deixar agora, para não monopolizar aqui o tempo, acabaste por centralizar um pouco na análise também do campeonato, na parte mais de cima, na parte também aqui na análise do Sporting de Espinho. Depois, se quiseres aqui ou acolá colocar um ponto ou outro relativamente ao campeonato, podes fazer, como é óbvio. Eu já vou a ti, Jorge, mas eu queria passar aqui a palavra ao Hélder, porque há aqui um outro ponto que acaba por estar ligado à área da arbitragem. Tu não sendo tu árbitro de futebol, mas estiveste até bem pouco tempo atrás ligado ao Conselho de Jurisdição de Arbitragem ali da área da Associação Popular Conselho de Espinho, que tinha uma ligação direta também com a própria Associação Futebol de Aveiro, e há aqui alguns pontos, e há aqui uma pergunta que eu ia fazer diretamente, que confesso que nunca tinha ouvido, ou seja, se é possível, ou existe algum momento em que o árbitro pode voltar atrás com aquilo que é a decisão da moeda ao ar, como foi falado aqui, e depois aqui há uma questão até que o próprio Jorge falava, e permite-me colocar aqui se era possível também, que é, ou seja, a partir do momento que há esta alteração, se não for possível, se é passível de uma contestação no momento, no local e na hora. Sim, no final do jogo. Isso da moeda ao ar é a primeira vez, e é sempre a primeira vez para tu. É a primeira vez que eu ouço isto, e não estou a não dizer que é verdade, mas aí eu concordo com o Espinho, aí o Espinho tinha que tomar medidas e fazer um protesto. Pode-o fazer, a partir do momento o jogo pode ser feito na mesma. Claro, e depois há o Espinho a fazer o trabalho que tem que fazer. Portanto, o Espinho não quis entrar por aí, digo eu, ao menos aqui o Sr. Bruno, não é? Que está a dizer, mas isso é inédito. Portanto, a moeda ao ar é a ganha e ganha o campo quem for e mais nada, e ponto final. Ganha o campo ou a bola? A bola é inédito. O que escolher. Sob a alteração. Não podem ficar sem campo nem bola. É isso, é verdade. Agora, foi o que aconteceu. Sobre as alterações de jogos ou dos horários, isso aí eu não vou questionar, porque este ano ainda não estou dentro da dinâmica. Não, mas até à data. É quem que joga em casa, mesmo os veteranos jogavam em casa, tive que pedir autorização ao Sanguedo para jogar a determinadas horas. Portanto, isto o que o Jorge está ali a dizer o Diniz, e eu não estou a dizer que eles não têm a razão, mas porque senão era tudo muito bonito. Calma. Só se for fora, é como o Relâmpago Nogueirense. O Relâmpago Nogueirense entra para o sorteio a dizer que jogos em casa até à última jornada é ao sábado. Sim. E isto é quem está para sorteio, não é o Relâmpago. Então, para isso, todas as semanas o Relâmpago dizia que joga ao sábado às 3 da tarde. Portanto, existe regulamento, Jorge. Isso aí eu não vou questionar isso, porque neste momento, a época 2024-25. Mas tu podes jogar. Não. O Espinho fez uma. E eu não sei se a multa, se vocês recorreram da multa, se não, vocês levaram uma multa de 100 euros, correto? Pronto. Eu não sei se o Espinho recorreu ou não, se a pode ganhar na secretaria ou não. Portanto, isto, o procedimento do Conselho de Disciplina seguiu o ultramento. O Espinho foi para o aquecimento tarde e o jogo começou mais tarde. Vocês usaram aquela meia hora de tolerância, correto? Se eu estiver a falar mal. Sim, nós não tínhamos condições de começar o jogo. Começou às 2h26 ou 2h27, se me recordo. Não, às 3h26 ou 3h27, peço desculpa. O Espinho deu a entender de que também mandava. Pronto, tinha 30 minutos de tolerância e eles também não vão mandar. Está a apresentar esta situação, é legítimo. É legítimo se diz uma coisa e tem que haver coerência nisso. Agora, o Espinho usou aquela regra que é meia hora de tolerância. Se foi às 3h26, ainda estava dentro, porque é meia hora. Tanto é que o Espinho, e eu permita-me isto, e com todo respeito aqui o homem de Espinho e da Juve Force, é inaceitável um campeonato de SABSEG estar uma equipa a aquecer, veio para fora e depois o Espinho veio aquecer. Portanto, um campeonato de SABSEG já tinha aquecido. É vergonhoso. Já tinha aquecido, Neto. Pronto. Mas sei que houve uma equipa que andou a aquecer, usar-se lá dentro. Portanto, isto quem tem que... Aqueceram as duas equipas, voltaram as duas equipas e depois, quando voltaram, teve o Baguense, não, a Juve Force teve a aquecer, vê-se nas imagens. Veio para fora, depois o Espinha que veio aquecer. Pronto, foi assim que foi. Ao menos eu vi isso na AFA e foi aquilo que eu vi. Pronto, mas tiveram as duas equipas antes de aquecer e o jogo as equipas não tiveram praticamente em simultâneo a aquecer. Está bem, mas o que eu estou a dizer é que o árbitro esteve dentro do campo, e esteve dentro do campo à vontade uns 10 ou 15 minutos e não estava nenhuma das equipas lá presentes. E quando entraram...
Mas eu não estou a dizer, eu estou a dizer o que é que aconteceu. Eu também sei o que aconteceu, Jorge. E o que aconteceu foi que depois, quando entram as três equipas em campo, definitivamente, aí por volta das 13h20 ou coisa do género, quem esteve a aquecer já nem foi o Espinho, quem esteve a aquecer foi a Juve Force. Eu estou a dizer, foi então sempre escutou isso. Sim, mas pronto. O Espinho já não aqueceu. Ali naquele mas momento. olhando ao campeonato, da visibilidade que tem um campeonato, acho que é lamentável. Agora, quem é o culpado também não posso dizer porque eu não sei. Portanto, a gente tem que ouvir todas as pessoas intervenientes. Está aqui o Espinho a apresentar um facto e eu concordo perfeitamente. Se diz uma coisa numa reunião, se houvesse a reunião e depois não há coerência, foi transmitido em direto, não há coerência no que se diz. Foi transmitido aqui em direto? Não, o direto foi o sorteio, quando há essa declaração da razão da altura há 2 anos da troca, portanto... Isso é uma das. Foram mais razões. Isso é público. Agora, Filipe, eu acho que até pode não ser a razão principal, mas foi uma das razões aduzidas. Foi. Permitir que as famílias, que os adeptos vão aos estádios, porque os almoços de domingo, se havia almoço de domingo que podia prolongar-se, era justamente o almoço entre o Natal e o Ano Novo, quando ainda temos as mesas cheias de rabanadas e bilharatos. Até porque nós e então vai ser nesse domingo exatamente que o jogo de Espinho, que vai ter a deslocação mais longa, vai ser antecipado. Pronto. E eu ouvi aqui, Carlos, deixa-me ver que até foi do teu clube que aconteceu isso, do Lamas, Fermentelos, lembras-te? Fermentelos não concordou jogar ao sábado. Na altura do jogo da taça. E até o presidente tentou falar com Fermentelos, mas não houve, porque do Fermentelos houve um não. Portanto, e quando há um não há alteração nenhuma, o jogo já está canalizado. Não se pode fazer agora e eu agora mudo como eu quiser. Isso não, eu posso estar enganado, atenção, mas eu no próximo programa, Filipe, prometo trazer a verdade aqui ao cima. Pode os regulamentos ter mudado. Não, os regulamentos, Helder, são simples, ou seja, há um período no qual é necessário a concordância de todos, há um período prévio em que é possível fazer-se a antecipação dos jogos sem autorização da equipa adversária, mas sempre o caso tem de ser analisado e aprovado pela associação. Este é que é o ponto. Exatamente. Ou seja, era aí que eu queria chegar. Este é que é o ponto. No fundo foi o que o Jorge estava ali há pouco. Isto é que é o ponto. Eu estou a dizer isto há meia hora. Agora, se me puderem permitir, eu dizer como é que as coisas funcionam, eu explico. É muito simples. Já vamos a disso. Não, é mais simples ainda que possas pensar. Eu vou dar este exemplo. Eu tenho um jogo no domingo. Ok? Tenho um jogo no domingo. Há pouco ligou-me o coordenador, às 2h30 da tarde, o coordenador ligou-me: olha, a equipa com que eu vou jogar pediu para antecipar o jogo para sábado. E eu disse, da minha parte, sem problema nenhum, até melhor, porque é uma deslocação longa e tal, não sei quantos. Isto porquê? Se eles quisessem fazer a antecipação desse jogo, ou melhor, se eles quisessem alterar esse jogo até quinta-feira da semana anterior, não havia problema nenhum. Porquê? Porque era até quinta-feira da semana anterior que eles podiam alterar um jogo que seria no sábado. Aí já não é preciso a aprovação da tua equipa, é isso? Só é preciso a aprovação da associação, que é uma aprovação tácita. Desde que não colida com o que é os horários que estão definidos para o escalão. Que é só isto que se passa. Okay. O que é importante dizer neste caso é o seguinte: o score, para quem não sabe, antigamente era de qualquer maneira feito e era quase por fax e telex que se mandava, pronto. O score é um programa da Federação Portuguesa de Futebol que, na minha opinião, é incrivelmente atrasado. Eu vou-vos dar este exemplo: um atleta que está castigado, o score permite a inscrição do atleta. Vocês vão, por exemplo, ao processo da Federação de Handball. Os regulamentos prevêem a punição de atletas que são utilizados sem poderem ser. Só assim é que... mas eu vou-lhe dar este exemplo. Porque só o conceito de disciplina não funciona. A Federação de Handball, a Federação Portuguesa de Handball tem um sistema mais ou menos o mesmo género, em que se o atleta estiver castigado, seja com um mês, seja com um jogo, ou seja 10 dias, se eu tentar inscrever, não me deixa sequer puxar o atleta. Claro. O score deixa. Mas como é que o score funciona, nomeadamente na questão da marcação dos jogos? Se houver uma alteração, sai imediatamente um e-mail para a associação para disputar, para ver aceitação ou não. Como isto, o que eu vou dizer foi fonte da Associação de Futebol de Aveiro que me informou precisamente há 15 dias atrás, quando eu lhe perguntei precisamente sobre este jogo. Sobre o jogo dos Juve Force. Exatamente. E a informação que me deu foi a seguinte: o e-mail terá chegado na sexta-feira, na semana anterior ao jogo, ok?
Ou seja, dentro da slot disponível para poder ser feita unilateralmente, entre aspas, mas com a aceitação tácita por parte da Associação de Futebol de Aveiro. Cumpria, em teoria, tudo quanto estava definido em termos de regulamentos. Não cumpria. Isso pode discutir depois com a Associação. Vou dar um esclarecimento acerca disto que tem a ver com o score, já agora, para se perceber algumas fragilidades que vale a pena melhorar. O e-mail que é enviado automaticamente pelo score quando se faz esse pedido não faz diferença entre o pedido ser feito na semana anterior ou na própria semana e, portanto, o título, o cabeçalho do e-mail é ainda pedido de autorização à equipa adversária. Ou seja, o clube que recebe aquilo para autorizar. E depois é confrontado com uma situação em que já está autorizado. Ou seja, o e-mail não faz distinção. Nós recebemos um e-mail. Porque eu já fiz muitas vezes isso. Nós recebemos um e-mail a perguntarem se autorizamos. É isso. Exatamente. E nós não autorizamos. Mas a questão é, e o que diz os regulamentos, é que se for feito até sexta-feira da outra semana anterior, ou seja, os 8 ou 9 ou 10 dias, como lhe queiram chamar, não é preciso aceitação. Não é preciso aceitação. E o que me diz a fonte da Associação de Futebol de Aveiro é uma coisa ainda... E aí é que está o cerne da questão. E se for mentira, poderão depois, naturalmente, o Sporting Clube do Espinho vai o desmentir. No que foi transmitido pela Associação de Futebol de Aveiro é que a punição dos 100 euros não vai ficar por aqui. É que supostamente vai ser movido um processo disciplinar em relação a esta situação. Não sei se é verdade, se é mentira. Foi como foi transmitido pela fonte da Associação de Futebol de Aveiro. E aí todos os dados serão dirimidos, mas aí o Espinho mesmo assim cumpriu dentro da meia hora que está prevista de tolerância. Neto, mas isso já lá está. Mas isso já não é... Se cumpriu, se não cumpriu, eu essa parte não estou a discutir. Essa parte não estou a discutir. O Conselho de Disciplina não lavrou nenhum processo disciplinar ao Sporting do Espinho em relação a isto. Portanto, se aparecer algum processo disciplinar sobre essa matéria, é porque quem manda nestas coisas do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol é estranhíssimo que isso possa surgir. Mas atenção, não é a primeira vez que é movido um processo disciplinar por intervenção da direção da Associação de Futebol de Aveiro. E vocês que estão aqui sabem-no tão bem quanto eu. E têm essa legitimidade. Porque ao mover um processo disciplinar, não castiga. Mover um processo disciplinar não castiga. Sim. Claro que não. Pronto. Essa é a primeira circunstância. Agora, no que toca a este processo em causa, o que é que aconteceu? Surgiu a tal aceitação tácita por parte da Associação de Futebol de Aveiro e sai o e-mail automático por parte do SCOR para os dois clubes a informar da alteração do horário. Diz-me essa fonte da Associação de Futebol de Aveiro, o Espinho só se manifesta contra esta alteração de horário na sexta-feira seguinte. Ou seja, passou sábado, passou domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E pelo que diz a Associação de Futebol de Aveiro, só na sexta-feira, antes do jogo, é que o Sporting Clube do Espinho se manifesta contra esta situação. É o que me diz essa fonte. Ora, eu não vou discutir se recebeu o e-mail, se não recebeu o e-mail. Não vou discutir se devia se ter manifestado mais cedo ou mais tarde. O que eu estou a transmitir é apenas e só aquilo que me foi transmitido pela Associação de Futebol de Aveiro. O que me parece, muito honestamente, o que aconteceu neste caso foi que, em algum momento, alguma coisa falhou aqui, claramente. Seja da parte da Associação de Futebol de Aveiro, seja da parte do Sporting Clube do Espinho, alguém falhou. Quem me parece, muito honestamente, não falhou neste aspecto foi a Juve Force. A Juve Force fez o que era rigorosamente normal da sua parte. E o que é certo é que o que aconteceu, e basta ver as histórias do Instagram e afins, o Sporting Clube do Espinho chegou a vagos, a horas, para poder começar o jogo às 3. Não tenho a mínima dúvida disso. Não tenho a mínima dúvida disso. Não é verdade. Portanto, não é verdade, é verdade, sabe porquê? Porque às 10 horas, se às 10 horas o Espinho está em viagem para Vagos, só se foi dar a volta a Coimbra. Às 10 horas senão nunca lá chega. Está em viagem para Vagos, coisa nenhuma. Olha, mas as histórias do Instagram mostram o contrário. Ou seja, mas que histórias do Instagram? As histórias do Instagram de atletas do Sporting Clube do Espinho em viagem. Em viagem às 10 da manhã? Sim, sim. O Espinho almoçou, como almoça sempre nas deslocações fora, almoçou em Nogueira da Regedora ao meio-dia, ou seja, desse jogo. Ou
seja, não pode estar em deslocação para coisa nenhuma. Então diga uma coisa, se almoçar ao meio-dia, sair à uma, a que horas... E só depois sai, e só depois é que sai então já... em direção ao campo de... Então se foi ao chegou meio-dia... a Vagos às 2h15 ou 2h20. Como é que conseguiu chegar às 2h15? Foi pela Nacional. Mas é que não faz sentido, desculpe, não faz sentido. É que assim, não me queiram tapar os olhos a mim. Não, queiram tapar os olhos a outros, ok. A mim não. Porque assim, se almoça ao meio-dia, há 1 hora está pronto para arrancar. Mas aqui. Até Vagos não demora mais que 1 hora. Pelo amor de Deus. Mas aqui a questão. Estás ao meio-dia. E eu acabei de ouvir meio-dia para comer. Em Nogueira da Regedoura, 1 hora para almoçar, mais 1 hora para viajar, não estás lá às 2 horas? Há aqui uma coisa que importa aqui clarificar. O almoço é composto por almoço, é composto pelo vídeo que sempre se vê antes de sair para ir à deslocação fora, por uma série de coisas, ou seja, isto não faz sentido nenhum. Organização? Isto não faz sentido nenhum. Agora, se a Associação de Futebol de Aveiro nos quiser fazer, e pelos vistos faz, e toda a gente está interessada, nos mover processos disciplinares, é mais um. Estamos esse seu discurso não faz sentido nenhum. Ou seja, isso não tem sentido nenhum. Na minha opinião, o seu também não faz sentido nenhum. É como tudo na vida. Não tem sentido nenhum. Jorge, mas permite. Isso é como tudo na vida. Não tem sentido nenhum. Não há nenhuma. Equipa que acaba de almoçar e saia de imediato para o jogo, não. Há jogadores que o que eu ouvi é que o que acabamos de ouvir é que às 10 horas estávamos em viagem. Ou seja, isto já está no domínio, estamos no domínio do ridículo. Mas é uma questão de ir ver as histórias do Instagram, porque ridículo, eu vou-lhe dizer como é que é o ridículo. Espera aí, se faz favor. O ridículo, vou-te explicar como é que funciona. O ridículo é simples, é pegar nas stories e ver que havia atletas do Sporting Clube Espinho em viagem no autocarro essa hora. Atletas que jogaram a titulares nessa partida. Portanto, mas a viagem é ao Jorge. Agora vou falar. A viagem era do campo do centro de Espinho. Agora vai falar o Carlos Silva. Fomos a Fátima nesse dia. Fomos a Fátima. Provavelmente para chegar às 2h15 é bem Fomos dar uma volta grande. Foi um passeio de domingo na altura de Natal e por aí fora. Aproveitamos para ir a Fátima. De qualquer forma, aqui é importante, ou seja, estamos a fazer a análise do campeonato, como é óbvio. O Bruno está aqui, como é óbvio, sente as dores do Sporting Espinho de forma diferente, como quando está cá o João fala do seu clube. Aqui depois mais ninguém, temos o Carlos Silva que sente lá de forma especial, mas aqui, como é óbvio, o jogo Juve Force Espinho já teve também aqui o seu debate no nosso programa, aceitando, como é óbvio, a opinião de cada um. Portanto, aqui vamos, como é óbvio, tentar ter aqui também agora um bocadinho, porque estamos a ficar sem tempo, um bocadinho a andar para a frente, que o José Force Vago já foi em dezembro, já estamos a celebrar as fogaceiras, mas aqui também, já para acelerar aqui um pouco, Carlos Silva, a análise ao campeonato, porque foi aí que ficamos, não é? Portanto, se quiser dar uma pincelada, como é óbvio, nos temas que o Bruno levantou, mas temos que acelerar agora um pouco, sob pena de não falarmos do União de Lamas. Eu só quero dizer aqui uma coisa. O Presidente da Associação de Futebol, nós também temos de defender aquilo que foi dito aqui. Na cadeira onde está sentado Diniz, o Neves Coelho disse as razões porque os jogos passaram para as 13h30. Exatamente. Que os árbitros tinham pouco tempo para chegar aos jogos a horas de fazer aquecimento e portanto, alteraram para as 13h30 por causa disso, porque havia muitos jogos, havia poucos árbitros e não havia possibilidade de fazer a coisa de outra forma. Não é por causa de deslocações ou por causa disto. É o seguinte, os árbitros são nomeados, têm geralmente 3 jogos por semana, porque eles têm que ganhar algum. Tem mais que 3 tem só o domingo. Pronto, eu estou a dizer, tem 3 jogos, eles têm que ganhar algum, porque andar a ganhar 60 euros para ir fazer um jogo de futebol com a responsabilidade do Espinho... 60 euros para a equipa toda, para eles todos. O problema é que não ganham 60 euros. Mas isso é outra questão que depois podemos falar. Se calhar ganham menos. Claro, esse é outro problema. 60 euros deve ser para os 3. Líquidos ganham bem menos. Sem IVA. O líquido depois tinha que ser dos líquidos, tem que passar. Ele deu justificação aqui aos clubes e ao público, aos adeptos do futebol, as razões porque o futebol passou para as 13h30. Portanto, e a razão era essa aí, é os árbitros não terem tempo de fazerem os jogos, tomarem, alguns nem tomam banho, vão diretos equipados para fazer outro jogo a seguir, depois têm que tomar banho para ir para, por exemplo, fazer 40 ou 50 ou 60 km e chegar a tempo e horas do jogo se realizar às 3 horas não dava para fazer. Então passaram para as 13h30. E é mau porque há clubes que não têm o mínimo de condições para jogarem à noite.
Diniz, análise ao campeonato. O campeonato um bocadinho. Há aqui um aspecto que eu acho que é importante referir nesta análise. Pronto, como é lógico, o Sr. Bruno, e representando o Espinho, e claramente também como vice-presidente, é lógico que temos que tomar partido do facto dele dizer que o Espinho, pronto, não era uma equipa, mas nós aqui no nosso painel sempre colocamos o Espinho como um sério candidato. Acho que nunca ninguém aqui. Agora, nas palavras deles... Aqui no painel, aqui tenho que defender o painel. Aqui sempre foi dito que havia 3 candidatos. Claro, exatamente. E é aí que eu quero chegar. Aqui o Bruno acompanha-nos e ele sabe disso. E pegando nesse contexto, é exatamente isso que eu quero fazer da análise deste campeonato. Neste momento, acho que está tudo em aberto. Ainda temos muitos jogos a fazer, há muitos pontos, há aquilo que, como eu já costumo dizer, e também os meus colegas vão pegando nas palavras, começou de facto a segunda volta, já não há uma segunda oportunidade, mas nesta segunda volta há jogos que não vão de maneira nenhuma valer 3 pontos, mas sim 4. Comparativamente depois com o resultado que se fez na primeira volta. E neste contexto, eu acho que está tudo em aberto. E continuo a achar que o Espinho, neste momento, é também um dos candidatos. E penso que, pronto, há este momento do Espinho menos bom nestas últimas jornadas, que nós também já na semana passada o referimos, porque na época passada aconteceu algo semelhante, porque o Espinho veio a fazer um grande campeonato na época passada e depois, a partir de um resultado menos conseguido com o Passos Brandão, aquilo depois foi um descalabro. Não sei se foi uma desmoralização ou se foi um achar que já não iam lá, e nós muitas das vezes até falamos aqui que era precipitado, digamos assim, esse baixar de braços por parte do Espinho, porque, e como já foi dito inclusive hoje aqui pelo Sr. Bruno, que o segundo lugar às vezes dá direito a algo mais, e nós no ano passado chegamos a falar muitas vezes isso aqui, e não compreendermos o porquê do Espinho na época passada ter de certa forma baixado os braços a partir de uma segunda volta, e deu-nos a sensação que nesta época cheirou-nos um pouco ao mesmo, e eu quero mas olha, atenção, com as novas regras para o segundo conseguir subir agora é muito mais complicado. Sim. Com as novas regras agora é muito mais complicado. Claro, agora há sempre agora esta oportunidade de no segundo lugar haver sempre direito a mais qualquer pelo menos coisa. a taça, quanto mais não seja. E neste sentido, eu continuo... Sim, mas aqui a questão que o Bruno levantou é algo que é bastante badalado, portanto, não exatamente. É haver um alargamento das competições, e haver a hipótese de repescar. Vou usar aqui uma expressão que é nos corredores do futebol. Oh, Sr. Carlos, desculpe. Nos corredores de futebol, estamos aqui um bocadinho subordinados no programa, mas nos corredores de futebol fala-se com bastante clareza que poderá haver uma reestruturação dos campeonatos e que passará pela subida de mais do que uma equipa de Porto Aveiro, Lisboa e Braga. Porque se for com os regulamentos atuais, antigamente era mais fácil o segundo, salvo seja, mas era mais acessível do segundo, eventualmente Aveiro, poder ir ao Nacional. Neste momento, com os regulamentos atuais, é muito mais complicado do segundo conseguir. Mas aqui o que o Bruno fala será uma subida direta. Será uma subida direta, não uma repescagem que ainda não está clara. Portanto, é importante dar essa análise aos ouvintes. Fala-se dos corredores que este ano poderá haver essa possibilidade caso haja uma lista que vença e que organize o campeonato. E nesse contexto... Sim, Sr. Carlos, desculpe. Sim. Nós estamos aqui a falar de muitas coisas, mas o Espinho perdeu os 2 jogos em casa. As 2 derrotas do Espinho em casa com o Beira do Bairro e com o Palmeirense. Sim. Nós temos percebido isso aí, e por acaso um dos jogos que eu vi, foi precisamente com o Alvarense, houve muitos casos lá, muitos mesmo assim, de discussões com o árbitro, isto, aquilo, aquilo outro, ao intervalo, muitos jogadores expulsos, muitos dirigentes expulsos, realmente. E não viu a questão da bola e do campo no início do jogo? É natural que tenha acontecido, mas... Chegou atrasado. É um daqueles adeptos que precisa de mais tempo para depois do almoço poder chegar. O Carlos Silva precisa de mais tempo. Amanhã eu vou falar com o árbitro e vou-lhe perguntar se isso aconteceu.
Pronto. E eu vou falar claro, mas é que vou mesmo. E agora, se me perguntarem assim a mim, o próximo programa vai ser muito melhor do que este. Foi por isso que o Espinho perdeu. Não foi o Espinho perdeu com o Alvarense, porque o Alvarense foi melhor. Sim. Sem dúvida alguma. E quem é que criou os problemas ao Espinho? Foi o Espinho, os próprios jogadores de Espinho. Porque enverdaram para outro caminho, falharam rotundamente, por exemplo, em lances de um jogador com 1,90m que marca golos todas as semanas, deixaram de marcar golos sozinho. O Espinho sofreu 2 golos, 2 centrais do Alvarense. E nós temos de perceber isso aí, também temos de dizer, nós falhamos em termos táticos, ou isto, ou aquilo, ou aquilo. Há falhas que depois a gente quer ratificá-las e não consegue. Se me perguntarem assim a mim, o Alvarense, o Espinho é alguma coisa inferior ao Alvarense? Se calhar não é, em termos de qualidade dos jogadores e tudo. Mas o Alvarense, se calhar, é mais organizado. Se me perguntarem a mim o que é a organização de jogo, é não falhar. Enquanto o Alvarense não falhou nos momentos decisivos, o Espinho falhou. O Espinho aos 4 ou 5 minutos já estava a perder 1-0 num gol de bola parada. E depois sofre o 2-0 noutro gol de bola parada. Portanto, de 2 centrais do Alvarense, a gente está a ter que perceber isso aí. Agora, outras questões, não me quero meter em nada disso aí, mas eu vou saber se essa alteração do jogo realmente agradável ou não. Porque eu vou saber, e eu moro perto dele. Mas pronto, mas partindo até mesmo. Não lhe dê a escolher então se é casa, porque pode ficar sem casa. Eu posso acreditar nisto aqui, que tenham escolhido o campo, manda-se a bola ao ar, e um diz a bola é sua, o campo é vosso. Escolha o campo. E os jogadores, eu vou jogar neste campo aqui. Mas daqui a bocadinho dizerem, atenção que quem escolheu foi assim, um pegou na bola para sair. Não, vocês é que a bola não é a bola é do outro, o campo é daquele ali. Podem ter tocado nisso aí. Mas aí tem que haver acordo dos capitães, porque se eu não queria lá meter confusão. Ninguém me ia lá com conversa. Tinha que haver. Eu se fosse capitão da equipa, se me trocassem as coisas, eu não, tenha paciência. A bola é minha. E eles, quem escolheu o campo foram eles. Agora o Espinho perdeu a bola e o campo. E houve alguma confusão com as equipas misturadas no centro do relvado e o árbitro a falar e por aí fora e depois mas vejam as imagens, isso está na AVTV. Quem é que fez isso aí? Foi o árbitro. Claro. Foi o Eduardo Ribeiro, esse jogo foi. Mas partindo daquilo que eu estava a dizer, e volto ao início, na análise do campeonato atual, eu continuo a incluir o Espinho como um sério candidato, porque acho que está tudo em aberto, apesar de todas estas coisas. Acho que de facto aquilo que tem feito pequena diferença, e isto continuo a dizer e já o disse noutros tempos, no meu entender pessoalmente, acho que o Espinho está a pagar um pouco o facto de andar com a casa às costas. Tenho a certeza absoluta que se o Espinho estivesse em igualdade de circunstância de trabalho e de organização de jogo e preparação de jogo como os seus diretos adversários da Florgrade e da Alvarense, com toda a certeza daria outra luta que não está a dar, e isso eu sempre tive esta ideia, mas apesar disto tudo continuo a achar que o Espinho está dentro da luta a 3 e acho que ainda continuamos com 3 grandes candidatos. E depois continuando nesta análise ao campeonato, é sem dúvida nenhuma portanto o Avanca e o Canedo, que eu acho que estão mesmo a bater naquele sinal de alarme e que começa a ser difícil, porque e há que recordar aqui que o Fiães, para estar na posição em que está, e não é muito boa, mas em termos pontuais acaba por ser, teve que fazer 5 vitórias seguidas, 5, e isto quer dizer o quê? Com os jogos que faltam, começo a ter algumas dúvidas que o Avanca e o Canedo consigam este tipo de resultado de forma a ficarem mais ou menos tranquilo. E é essa, portanto, as minhas referências deste campeonato. Alguma nota só para terminar? É muito rápido. Eu acho que a única diferença, efetivamente, que existe entre Espinho, Florgrade e Alvarense neste momento, se nós formos analisar friamente, em termos de golos marcados e golos feridos, são praticamente iguais. 14, 15. Golos marcados, é que é a grande diferença. E se calhar por aí percebe-se também o que foi a política de reforço por parte da equipa do Espinho nesta altura. O Alvarense tem 53 golos marcados, a Florgrade tem 48
e o Espinho tem 41. Ou seja, do primeiro para o terceiro há 12 golos de diferença. E o que é certo é que mesmo a equipa do Sporting Clube do Espinho, que se reforçou nesta altura, foi claramente com jogadores para a sua dianteira, quer o Guerra, quer o Seidi, quer o miúdo que veio do Rodosa. Exato. Qualquer um deles são miúdos miúdos, salvo seja. São jogadores para a frente, são miúdos em relação a mim, porque eu já estou velho. São miúdos para a frente de ataque e basta ver a influência que tem tido o Seidi no que é a produção do Espinho nos últimos jogos. O Guerra eu acho que dispensa apresentações para quase toda a gente. Portanto, eu diria que nesta altura excluir quem quer que seja dos 3 primeiros para subir de divisão, acho que é loucura. Agora, também me parece, muito honestamente, isto sendo frontal, eu penso que a equipa do Espinho já não tem muito mais margem de erro neste campeonato. Ou seja, tem que fazer um campeonato aqui para a frente praticamente limpo para conseguir algo mais, porque senão, com o que tem sido a produção quer da Florgrade, quer do Ovarense, fica complicado. Agora, também ontem ouvi o Tiago Leite e o Tiago... Mas acaba por ser mais desgastante o campeonato para o Espinho, claramente. Vai em perseguição, não tens margem. Não tens margem. O facto de ter as casas às costas. E depois é assim, em termos técnicos, e falo como ex-jogador e como treinador e como formação na área que tenho, em termos técnicos e de rendimento no terreno, tu começas a sentir mais moça do desgaste em termos ofensivos, na tua dinâmica ofensiva, nas tuas transições, de forma a potencializares isso em golo, do que em termos defensivos. Em termos defensivos é mais uma estratégia, não existe tanto em termos físicos, é mais posicional e de volumetria e ocupação do terreno. Consegues, mesmo com desgaste físico, consegues fazer uma melhor gestão. E eu penso que é a grande diferença, e isto mesmo, e pegando até naquilo que o Jorge foi dizendo, nos menos golos sofridos que o Espinho tem, claramente tem a ver com esta situação. Estamos sem tempo. Troca de guarda-redes. Também. Temos que o guarda-campeão, o guarda-campeão estava no banco. Ele entrou para a baliza se foi mais um gol. Estamos sem... Fonseca, o guarda-redes do Espinho, entrou, o Espinho é só vitórias. Estamos sem tempo para mais do SARSEC. Dizer que no próximo fim de semana não temos jogo do campeonato, temos jogos da Taça de Aveiro, com os jogos AD no Guarda Regedora São Roque e Relâmpago no Guarense Lobão no sábado. No domingo, Oliveira Barros São Vicente Pereira, Vista Alegre Bostelo, Cocujães Massinha Tense, Passos Brandão Calvão, Mielhada Joé Forte, Caldas São Jorge Espinho, Alba Florgrade, Mosteiro da Arouca Valonguense, Ronda Águas Boas, Ovarense Canedo, Avanca Antes, Recreio de Águeda Fiães, Lac Pampilhosa e os Mouris Cesarense. Lembrar que nesta edição da Taça de Aveiro houve um formato diferente em que as equipas da primeira e da segunda divisão, juntamente com as equipas da Associação Popular do Conselho de Espinho e do Conselho de Alvar, disputaram uma fase de grupos inicial, e depois é que houve então, com os primeiros de cada um desses grupos, juntamente com as equipas de SABSEG, esta fase. Vamos então É bom, na verdade, o Cabo Silva estava a meter uma bacurada de todo tamanho. Ontem quem jogou na baliza foi o Léo. Eu estava a recordar do relato do Bernardino, e ele disse que a determinada altura que o Léo defendeu a bola. Portanto, eu estava com a ideia que tinha sido o Léo que tinha sido a baliza ontem. Mas começou num jogo que ele é tirado da baliza. É isso que o Castro me queria dizer, não é? O Espinho, para recuperar, meteu-os a defender. Pronto. Se no último jogo salve tinha sido ele. O grande problema dele... Ó, Sr. Carlos, você ganhou, você não quer falar de Lamas hoje, não percebi ainda. Quer falar de Lamas, não temos tempo. O Espinho continua a ter o estatuto de jogar para campeão a partir do momento que meteu o Fonseca. Deixa-me dizer, a última grande antevisão do Carlos Silva num dos programas que eu assisti aqui foi antes do Cocujães Espinho, na semana em que fomos a Cocujães, em que o Carlos Silva disse: e o Espinho não vai ganhar facilmente em Cocujães, ninguém se lembra. E nós já ganhamos 5-0 em respeito ao Carlos Silva, porque mais do que isso punha em causa toda a reputação e a capacidade de prognóstico do Carlos Silva. Ficou em 5 só. O Carlos Silva
Tem que dizer isso todos os fins de semana. Mais uma vez, aquilo que eu digo é verdade, ninguém ganha nada sem jogar. Muito rapidamente, até porque estamos em contenção de tempo neste momento, vou ter que juntar a jornada 15 juntamente com a classificação. Jornada 15 do Campeonato de Portugal Série B: Lamas 1, Sinfãs 0, Gondomar 1, Marítimo B 1, Salgueiro Junco e Guimarães 0, Guarda 1, Marco 0, Beira-Mar 1, Régua 0, Machico 1, Mascamacha 1 e o Alpendurada 1, Lessa 1. Classificação: nesta altura Lessa é líder com 31 pontos, segundo Salgueiros com 30, terceiro Marco com 27, quarto Sinfãs com 26, quinto União de Lamas com 25, sexto Beira-Mar com 23, sétimo Camacha, Guarda e Machico com 20, abaixo de linha d'água com 19 pontos temos o Alpendurada em 10º lugar, Guimarães com 17 é o 11º, Gondomar com 15 é o 12º, o 13º lugar para o Marítimo B com 9, Lanterna Vermelha é o Régua com 6 pontos. Temos de ser breves na análise, mas Carlos Silva, o que é que tem a dizer à classificação, aos resultados e, como é óbvio, a esta vitória de Lamas frente ao Sinfãs? Os resultados são os possíveis. Todas as equipas se prepararam para ganhar os jogos de fim de semana, só que algumas ganharam e outras não. A classificação, o Lamas continua a jogar para a Europa neste campeonato, está lançado. Onde aquela vitória sobre o Sinfãs foi uma vitória importante para o Lamas, porque deixou ficar na mesma nos primeiros 5. Dá-me um certo gozo, porque ganhar ao Paulo Mendes para mim é sempre bom, porque ele vinha a ganhar ao Lamas Prata sempre, ganhava, empatava, desta vez perdeu. E ele desta vez, com um bocadinho de sorte, tinha perdido as 2 vezes. Tinha perdido lá em Sinfãs e perdeu aqui em Lamas também. De qualquer das formas, tenho que dizer que o Lamas ontem ganhou uma grande equipa. O Sinfãs é a equipa para estar lá em cima a discutir os primeiros lugares. Não estou a dizer isto para valorizar mais a vitória do Lamas, porque o Lamas acabou por ganhar o jogo aos 93 ou 94 minutos, também é tudo uma questão de sorte, mas foi a vitória da garra, do querer, da determinação. O Lamas acreditou sempre que podia ganhar, mesmo a jogar com 10, e acabou por ganhar. E a vitória é justíssima, porque o Lamas foi a única equipa que teve 1 ou 2 oportunidades de golo, e o Sinfãs praticamente não fez nada para ganhar, embora tivesse, se calhar, em termos de divisória de posse de bola, se calhar 50-50. Ou até tivesse mais posse de bola, só que o Lamas, na minha opinião, foi muito mais perigoso em termos de contra-ataque, o que vem alterar um pouco daquilo que eu tinha dito a semana passada, que o Lamas era uma equipa sem princípios de jogo, que havia coisas que os médios não entravam na área, e eu espicacei o Nogueira e o Nogueira já está quase a chegar à Europa. Explicação o Espinho deu 5 para cima. Agora estou a explicação o Lamas, e o Lamas também está lá na corrida. Podia fazer isso com o Porto neste momento. Aí já não me convém muito, que eu quero Sporting. Eu sei, por isso é que estou a picar. Não, mas é verdade, o Lamas fez um excelente jogo ontem, deu uma resposta. Desculpa, eu vou ter que interrompê-lo, porque eu tenho aqui uma mensagem para si no Facebook. Alguém manda-lhe um abraço para o seu Carlos, é o Paulo Mendes. Portanto, você disse que era um especial devia ser ao Paulo, mas um abraço para o Paulo também. Deixa-me mandar um abraço para o Paulo, que é alguém que ele sabe que faz parte desta casa. Por ele, pelo trabalho que ele tem desenvolvido, por aquilo que ele tem feito para ser treinador de outros escalões no futebol. E ele merece, pelo trabalho dele, pela forma intensa como ele vive as coisas e como ele prepara as equipas dele. Portanto, o Lamas ganhou ontem, e ele até me pode contrariar isso aí, mas o Lamas ganhou bem. Ganhou porque foi a equipa que mais mereceu ganhar. Mesmo a jogar com 10, o Lamas nunca se inferiorizou ao Sinfãs. Mas o Sinfãs tem uma grande equipa. A minha opinião é que está muito aquém dos valores que tem. Agora, se calhar o Sinfãs é um nome que não é muito sonante nestes campeonatos de Portugal, e isso, parecendo que não, tem a sua influência. Por exemplo, se tivesse lá o Espinho, que já esteve na primeira divisão, o Alvarense, que também já andou na segunda divisão, outra coisa qualquer, se calhar tinha mais respeito. Ele não foi prejudicado pelo árbitro, não foi prejudicado por nada, perdeu bem em Lamas. A sentir-se uma equipa prejudicada é o Lamas, porque, na minha opinião, há uma expulsão que, se calhar, eu, árbitro, se calhar estou a puxar a brasa para a minha sardinha, não expulsava o jogador do Lamas. Se o jogador fosse a caminhar para a baliza, já estivesse isolado, tudo bem. Agora vai pelas faixas laterais, atira a bola para a área, vai atrás dela, e o jogador do Lamas trava, portanto, a progressão dele. Eu acho que o cartão amarelo, que estava justíssimo, mas o cartão vermelho não. Mas o Lamas, Deus é grande, e o Lamas foi ao encontro da vitória e ganhou, e deu um passo muito importante para
para a manutenção, que é o mais importante para o Lamas nesta altura. Vou passar a bola ao Diniz, permita-me só, perdoem-nos os nossos ouvintes, porque nós temos um hábito aqui de não ler as mensagens, mas o Paulo é alguém que faz parte desta nossa família. E foi avisado, foi diretamente avisado. E ele diz, ontem se havia alguém que merecia ganhar era assim o Lamas, Sinfãs não fez um jogo para merecer a vitória. Portanto, Sr. Carlos, aqui também uma palavra para o Paulo e um abraço. E Paulo, em breve estarás aqui connosco a conversar, certamente. Mais pela forma como ele viu o jogo. Ele viu o jogo da mesma forma que eu vi. Diniz, a análise ao teu Beira-Mar e ao Campeonato de Portugal. Olha, relativamente ao meu Beira-Mar, eu salvou-se o resultado, porque de facto esperava-se muito mais, mas também reconheço que a atual conjuntura do clube e também da tabela classificativa também estou em crer que está a afetar um pouco aquele grupo de trabalho e com ansiedades acrescidas e obrigatoriedade de ganhar. E eu penso que isto está de certa forma também a fazer alguma moça neste grupo de trabalho, embora, como eu costumo dizer, analisando pela rama de quem de facto está de fora e não está dentro do balneário nem toda a semana nos treinos. Qualquer das formas, salvou-se de facto o resultado. Pronto, não foi uma exibição muito bem conseguida, mas acabou por ganhar-se um pouco sofridamente 1-0, vale os 3 pontos, mas em nada ainda está resolvido, porque de facto o Beira-Mar ainda continua a estar, portanto, a estes perigosos 3 pontos da linha d'água num campeonato ainda que tem, penso eu, 11 jogos ainda para ser feitos, de maneiras que o Beira-Mar ainda terá muito que trabalhar e penso que ainda não pode olhar muito para cima, mas começar sim a olhar para baixo e ter algum cuidado, porque de facto está. Eu vou-te interromper, peço desculpa, sim. Mas o Machico vem mais cá para baixo um bocadinho, tu sabes disso, portanto tem mais 3 pontos e a gente tem que fazer contas a isso aí. Sim, agora, pronto, há aqui de facto o erro técnico, as 4 substituições. Sim, o Machico tem este problema que vai perder na secretaria esses pontos. Não. E até um dia ele já passa para 17 pontos, 17 para 23 já são 6. Não, mas o Alpendurado tem 19, sabes? E o Beira-Mar 23. A gente tem que contar, fazer contas daqui. Exatamente, claramente, sim. Nós temos que fazer contas daí, é quem está com menos pontos e está lá na cauda da tabela. O outro resultado que também é uma equipa que eu tenho vindo a falar aqui, que eu acho que ontem sim hipotecou um bocadinho aquilo que eu sempre disse aqui, foi o Marco. Eu acho que o Marco ontem, com aquela derrota, hipotecou um bocadinho aquilo que eu vinha dizendo, embora ainda mantenho que para mim o Marco é um sério candidato e é para mim, e eu sempre o disse aqui, vocês são testemunhas disso, é para mim em termos desportivos e de potencial desportivo, na minha opinião, a equipa mais forte. Agora, teve um conjunto e não deixa de ser a minha opinião, como é lógico, teve um conjunto de situações no seu próprio balneário, desde escutadas de treinadores, os treinadores que só tiveram lá 2-3 jornadas, uma série de problemas que em nada abona e ajuda, mas eu mantenho que de facto a única coisa que me fez agora repensar um pouco esta ideia que eu sempre tive foi de facto esta derrota que eu não esperava, e aí me tocou um bocadinho, mas acho que continua a ser a equipa com mais olha que o Guarda, se tivesse o plantel que tem agora, exatamente, estava a jogar para os primeiros lugares. Exatamente, era isso que eu também queria dizer, exatamente, era isso que eu queria terminar a dizer, que provavelmente as coisas mudaram. Exatamente, eu queria dizer com isso que provavelmente há aqui mais mérito do próprio Guarda pela mudança da estrutura do que propriamente de mérito do Marco, mas continuo a acreditar no Marco. Apelo à vossa cabeça assim, estamos mesmo bastante depois da hora. Não, Filipe, já foi tudo dito. Acho que foi 2 vitórias importantes. Estou a ouvir no rádio à espera para entrar. Já mandaram a mensagem. 2 equipas de Aveiro. O Lamas foi melhor com os 3 pontos, porque o Lamas tem vindo também de resultados das derrotas de 1-0 e agora em Camarões não merecia ter perdido, por acaso foi um jogo que eu vi também. E não merecia, pronto, faltava, e se calhar teve esta felicidade que não teve nos outros jogos, e é uma vitória muito importante para aquilo que é as aspirações de Lamas e o Beira-Mar também, portanto, mas de facto estão as 2 equipas bem lançadas para que são os objetivos, que é a manutenção. Bruno?
Eu, em relação ao Campeonato de Portugal, confesso que não o sigo com tanta profundidade como já o segui. Aquilo que espero é que as equipas de Aveiro, no mínimo, se mantenham no Campeonato de Portugal. Acho que é importante para a própria força do futebol aveirense. Acho também que tenha havido um investimento crescente ao nível do Campeonato de Portugal, no futebol todo em Portugal, e é visível no Campeonato de Portugal. Esta questão que falávamos agora é paradigmática. Há uns anos o Guarda seria um crónico candidato à descida com poucos pontos, estaria provavelmente com os mesmos pontos do Régua ou pouco mais, e hoje já se consegue no interior do país desenvolver projetos que vão de alguma forma também valorizar e equilibrar o futebol a nível nacional. Agora, como também vou fazer aqui a minha intervenção final, certo? Não, ainda vamos à nota final. Jorge, para terminarmos... Bem, eu parece-me que com 11 jogos ainda para se realizar, estar a fazer o funeral a quem quer que seja, à exceção do Marítimo B e do Régua, ainda é cedo demais. E este funeral serve para quem quer para a descida, quer para a subida. Ou seja, eu penso que ainda há muita água para correr debaixo da ponte, mas também me parece que a próxima jornada é muito importante para a equipa de Lamas. Vai jogar ao Marítimo B, é uma das deslocações à Madeira, e tem salvo erro, eram 4 deslocações à Madeira que tinha na segunda volta. São 3. Ou 3, pronto. Esta deslocação é muito importante. O seu carro já vai na sexta para a Madeira. Perante o que tem sido o campeonato do Marítimo B, era muito importante que a equipa do Lamas vencesse, porque se a equipa do Lamas vencer, tendo em conta o que é o conjunto dos jogos que temos aqui na próxima jornada, eu acredito que o Lamas pode dar aqui um salto importante no que toca a poder começar a ganhar alguma distância de segurança face a uma possível descida da divisão ou uma queda na zona de perigo. O que me parece também, muito honestamente, é que vai ser um campeonato que vai ser jogado literalmente até à última. Queria chamar só aqui a atenção de 2 números curiosos. O Lamas é, por esta altura, se bem vi, a quinta defesa menos batida do campeonato. À sua frente só tem o Lessa, quer dizer, 9 golos sofridos. 9 golos sofridos. Não, tem menos um bocadinho, tem menos 4. O Lamas tem 13 golos sofridos, o Lessa tem 9 golos sofridos. À frente tem o Sinfãs com 11, o Salgueiros e o Mar com 12. Pronto. Ou seja, e o Lamas tem 13. O problema do Lamas não é nem pouco mais ou menos em termos defensivos. O problema do Lamas é, em termos ofensivos, fica muito distante dos demais. O Lamas é dos piores ataques até do campeonato. Se fosse por ataques... tem o melhor marcador. Pois... Mas a verdade é uma, é que em termos de... melhor marcador é Pedro Soares. Salgueiros. Tem 6 golos. Este fim de semana. Era Pedro Martelo antigamente. Você não está a contar os golos que Manu marca nos treinos. Tudo isto para dizer o seguinte: eu acho que ainda vamos ter muito campeonato pela frente, e quer Beira-Mar, quer Lamas, tem que não facilitar nem um milímetro que seja, porque perder pontos nesta altura, fosse com o Régua, seja o Lamas com o Marítimo B, pode ser a morte artística. Só dizer que no próximo fim de semana temos então jornadas a 6, Marítimo B, União de Lamas, Gondomar, Alpendurada, Sinfãs, Salgueiros, Coimbrões, Guarda, Camacha, Beira-Mar, Marco, Machique e o Régua, Lessa. Curiosamente, as 2 equipas de Aveiro vão até à Madeira. Vamos às notas finais, temos que ser muito breves. Carlos Silva, começamos por si. Quero desejar uma boa viagem aos jogadores do Lamas e à comitiva para a Madeira, e que o Lamas traga lá os 3 pontos. Não quero mais nada. E quero também dar uma resposta aos nossos ouvintes. Eu venho aqui ao programa fazer antevisões e prognósticos. É a Maia cá do sítio. Faço antevisões e prognósticos. Eu não adivinho nada. Às vezes faço coisas. O Bruno agora falou-me com o Espinho em Coquejés, que foi um passeio. Olhando à melhoria do Coquejés, nós fazemos sempre as contas de que as coisas vão estar mais difíceis em função daquilo. Claro, é muito mais fácil falar depois. Antes dos jogos é sempre difícil. Por isso é que já dizia o João Pinto, prognósticos só no fim do jogo. Isso está. Diz.
Olha, a minha nota final, eu queria aproveitar o facto de estar aqui o Bruno também para desejar também, quer ao Espinho, quer à cidade de Espinho, e digo isto do fundo do coração, porque de facto trata-se de um clube histórico e de uma sociedade histórica, à qual eu tive também o prazer de fazer muitos derbys naquele estádio, com o Beira-Mar, com o Feirense, e penso que faz todo sentido, aproveitando a presença até do vice-presidente aqui, desejar que de facto o Espinho regresse o mais rapidamente possível aos nacionais, e quem diz o Espinho, o mesmo digo do Beira-Mar, do Lamas, de todas estas equipas aqui com este peso histórico que tem no nosso concelho, e que é uma pena. Lamas e Beira-Mar já estão nos nacionais. Sim, mas é importante. Os campeonatos profissionais. Exatamente, porque de facto são históricos, pá, e penso que engrandecem aqui as terras de Santa Maria em dia de feriado. Jorge? Bem, como eu falei no nosso WhatsApp, no nosso grupo, há dias surgiu uma notícia sobre uma miúda do futebol feminino do Feirense, tinha-se lesionado em novembro e foi operada agora em janeiro. Ou seja, 2 meses depois, sensivelmente, foi operada. E tudo isto para dizer o seguinte: o que se vai passando em Portugal no que toca aos seguros desportivos é o autêntico faroeste. Um atleta tem um azar de ter uma ruptura de um ligamento cruzado anterior. É uma lesão que demora neste momento, pelas estimativas, à volta de 9 meses a curar. Só que o problema é que só para ser operado são mais 2 meses em cima. São 11 meses da vida de um atleta, que a maior parte das vezes até é amador, se calhar até quer seguir um curso de desporto, já não pode sequer fazer uma prova prática, por exemplo, para a entrada no curso de desporto ou coisa do género. E enquanto isso, o seguro vai brincando, vai adiante mais um bocadinho. Só quem nunca passou por uma situação de seguro desportivo é que sabe, é que não tem noção do que é que se passa, porque, para terem uma ideia, o atleta rompe um ligamento hoje, se não for... e a maior parte das vezes já não é operado de urgência no Serviço Nacional de Saúde. O que lhe acontece é que vai à consulta do médico, o médico manda fazer uma ressonância magnética, que é também pelo seguro, e é passados mais 15 dias, depois de vir o resultado mais 15 dias, mais uma consulta, mais um mês, depois normalmente eles querem ouvir quando mete dinheiro a sério, querem mais uma segunda opinião, e com tudo isto passaram-se 2 meses, e com uma agravante é que nesta altura, para se ter uma ideia, o capital que está estipulado para operações, por exemplo, ou coisa do género, que são à volta de 5.000 euros, mais coisa, menos coisa, são esgotados só na operação. Ou seja, quando chega a altura da fisioterapia, em que o atleta deveria ter uma recuperação e uma atenção redobrada, o que lhe acontece muitas das vezes é que, como o capital já está esgotado e a maior parte dos clubes não tem como garantir depois para ter fisioterapia devida, acaba por se recuperar no fisioterapeuta do clube. Ora, o fisioterapeuta do clube normalmente está a tratar de 250 atletas. Com 250 atletas não trata nem pouco mais ou menos uma ruptura dos ligamentos cruzados, nem pouco mais ou menos. Tudo isto para dizer o seguinte: é urgente, e ainda por cima estamos agora em processo de eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Era importante que os senhores candidatos à Federação Portuguesa de Futebol discutissem sobre este tema, porque a verdade é o que está em causa é a vida dos atletas. Foi 2 notas finais, uma para aquilo que foi o lourosa passagem à Fase Soedo, um clube aqui também do distrito de Aveiro, e é sempre bom, e uma pela negativa, que foi aquele jogo em São Martinho com Milharos. Acho que o futebol aveirense, estamos todos e somos todos, aqui a gente não se revê naquelas situações, e acho que tem que ser mão pesada para aquilo que foi as imagens, foi a nível nacional, não foi só a nível distrital, foi nacional. Acho que aquelas imagens, aquilo não é nada, e não espelha bem quem tem a culpa, e espero eu bem que as pessoas sejam punidas. E a Associação novamente vai ter que rever a questão dos PCS, lá está, isto era outro tema, a questão da segurança nos jogos, porque às vezes são pessoas que não têm limitações suficientes para estar à frente daquilo que é uma organização. Não, tem muitas limitações, tem. Muitas limitações, mas são mesmo, portanto, e acho que a Associação tem que pôr mão pesada mesmo e rever novamente essas situações. Bruno, agradecendo a tua presença, acabamos às notas finais para terminar o programa hoje com um bocadinho de tempo extra a mais. Como eu fiz várias críticas ao longo deste programa por entender que o Sporting Clube de Espinho tem razões fundadas de queixa, queria nestas notas finais deixar algumas notas positivas sobre aquilo que considero ser a Associação de Futebol de Aveiro, e sobretudo o trabalho que eu acho que ainda é preciso fazer no sentido de valorizar o futebol aveirense
e a própria associação. E eu acho que isso passa, sobretudo, por 3 aspectos: a valorização das arbitragens, a valorização dos adeptos e a valorização das competições organizadas pela AFA. Primeiro ponto, a valorização das arbitragens. Eu acho que é um ponto que nos pode rebentar nas mãos mais tarde ou mais cedo. A situação das arbitragens é aflitiva. Não há árbitros. O crescimento do futebol feminino vai aumentar muito este problema grave que temos. Os pagamentos são irrisórios, ou seja, são inferiores àqueles valores. Eu mostrei a nova tabela, que a nova tabela vai para os valores. São irrisórios. Ou seja, é um problema grave que tem que ser resolvido e que passa depois pela forma enfim, não temos tempo aqui em termos de notas finais de avançar com isto, mas é um dos problemas que tem que ser encarado em termos da Associação de Futebol de Aveiro. Outro ponto fundamental é o da valorização dos adeptos nos nossos campeonatos. E não faz, por exemplo, sentido, e podíamos falar sobre isto a vários títulos, mas não faz, por exemplo, sentido que a AFA tenha decidido este ano aumentar o preço máximo dos bilhetes de 5 euros para 7,5 euros. Não faz nenhum sentido que tenha havido um aumento de 50% no preço dos bilhetes deste campeonato. Não há futebol sem adeptos, não há futebol sem paixão e é preciso encontrar aqui soluções para termos cada vez mais gente nos estádios. E por último, a valorização das próprias competições organizadas pela AFA, sobretudo o campeonato SABSEG. E isso passa por uma série de pontos que falamos aqui hoje e passa também, na minha forma de entender, por um esforço que a Associação de Futebol de Aveiro, a par de outras associações, tem de fazer para que campeonatos tão competitivos como o SABSEG, e o mesmo se aplica aos campeonatos do Porto, de Braga ou por aí fora, não podem promover apenas uma equipa e só uma equipa e estarem em pé de igualdade com os campeonatos da Guarda ou de Castelo Branco ou de Porto Alegre, onde muitas vezes as equipas promovidas nem sequer aceitam a promoção por entenderem que não têm condições para disputar os campeonatos nacionais. Portanto, queria deixar estas notas porque entendo que passa muito por estes pontos o futuro do futebol e a promoção do futebol aveirense. Obrigado, Bruno, pela tua presença. Obrigado também ao Paulo Mendes, que entrou aqui pelo Facebook, e obrigado aos nossos craques do costume, ao Jorge, ao Diniz, ao Carlos Silva, também ao Helder Neto, e um abraço para o João Pinto, que hoje não pode estar aqui connosco, mas que certamente regressará na próxima semana. Bruno, até breve. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos para a Sintonia de Ataque dedicada à Liga 3 e à Segunda Liga.